Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 37ª rodada, ou seja, penúltima rodada do Brasileirão. Algumas coisas já definidas, ou na verdade muitas coisas já definidas, mas ainda temos para definir simplesmente quem vai ser o campeão, se é o Botafogo ou se é o Palmeiras. Temos ainda duas vagas para a Série B, né? A quantidade de times brigando contra essas duas vagas deu uma diminuída. Eram 7, 8 times, agora são 5. Já tem a definição de quem são os 6 clubes que irão para a fase de grupos da Libertadores, mas ainda falta definir quem são os clubes que irão para a pré-Libertadores, e tem 2, 3 times brigando por essa pré-Libertadores. Então, nessas 2 rodadas, tem muita coisa ainda para acontecer. Já aconteceu muita coisa, já se definiu muita coisa, mas ainda tem muita coisa para definir, principalmente quem vai ser o campeão e quem serão os 2 outros que irão para a Série B junto com o Atlético Goianiense e Cuiabá. Então o canal Resenha com Magalhães vem dar aqui os seus palpites, né, da rodada 37, que começa nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, e termina na quinta-feira, dia 5 de dezembro. E a próxima rodada e a última são todos os jogos no mesmo horário, se eu não estiver enganado, no domingo, dia 8, se eu não estiver enganado. Exatamente, domingo, dia 8, serão todos os jogos no mesmo horário. Essa rodada número 37 teve alguns jogos casados. Vocês vão perceber que tem alguns jogos casados para ficar no mesmo horário e não ter nenhum tipo de vantagem ou minimizar a vantagem de um time em relação ao outro. Tipo, Botafogo e Palmeiras, que estão disputando o título, não jogarem em dias e horários diferentes, porque quem jogar depois já vai estar na vantagem, porque já vai saber o resultado. Então, colocar isso eu acho legal. Isso eu acho interessante. Porque durante o campeonato isso aconteceu muito. Muitos times levaram vantagem porque já sabiam o resultado. Aí podia entrar para empatar, que sabia que ia continuar na vantagem. Isso não é legal, né? Para isonomia. Um campeonato que não tem isonomia nenhuma, isonomia zero, né? O Campeonato Brasileiro de 2024, a isonomia é zero. Você questionar o título de quem for campeão, ou Palmeiras e Botafogo, não é uma maneira, não é um negócio legal. Agora, é questionável, sim, independente de quem seja campeão, é questionável porque não tem isonomia. Vamos lá. Não estou questionando a Botafogo ou Palmeiras. Não estou questionando. Estou questionando sim. Vou questionar sim. Tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul. E aí, os clubes, o Internacional, Grêmio e Juventude, foram prejudicados. O Internacional poderia estar disputando o título. Ou seja, o Internacional foi prejudicado pela falta de isonomia. Que aí outros clubes levaram vantagem e o Internacional se ferrou. Poderia estar brigando pelo título. O Internacional hoje poderia ser o primeiro colocado. Depois teve a situação de data FIFA e Copa América, se eu não estiver enganado. Com uma porrada de clube perdeu o jogador pra cacete. Ou seja, como é que você vai falar que o título do Botafogo ou o título do Palmeiras é um título legítimo? Para ser legítimo tinha que ter igualdade, e não tem. O Botafogo e o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Tem, óbvio que tem. Por quê? São presidentes de clubes. Uns votaram contra, outros votaram a favor. Uns queriam parar, outros não queriam. Então, na minha opinião, o campeonato de 2024 foi um dos que menos tiveram isonomia. O campeonato não foi igual. Não teve igualdade. O campeonato era para ter parado. Mas o campeonato parou por 1 semana, 2 semanas. Mas era para ter parado antes. O Internacional, o Grêmio e o Juventude ficaram parados no tempão,
colocando jogos atrás de jogos, depois de um tempão. Ou seja, o Campeonato Brasileiro de 2024 não teve isonomia. Ou seja, independente de quem ganhe, Palmeiras ou Botafogo, para mim é um campeonato manchado. Podem reclamar o que quiser, mas é um campeonato que não teve isonomia nenhuma. Nenhum. Poderia ganhar qualquer um. Qualquer um. Não ia ter isonomia. A não ser, na minha opinião, que quem ganhasse fosse Inter, Grêmio ou Juventude, que foram os mais prejudicados. E aí depois teve aqueles times que foram prejudicados com jogadores convocados, né? Os jogadores convocados ficaram a Copa América, e aí continuou o campeonato aqui. Ou seja, é uma situação que o campeão vai comemorar, mas para mim, o campeão de 2024 vai ser o mais contestado dos últimos anos. O mais contestado, porque não teve isonomia nenhuma. Aí agora, no final, na penúltima rodada, a CBF quer igualar. Mas sabe por que a CBF faz isso? Porque a torcida esquece. É óbvio que a torcida do Botafogo ou do Palmeiras, a que for campeão, não vai concordar com o que eu estou falando. Mas, se Botafogo e Palmeiras não estivessem disputando título, tenho certeza que os torcedores não estão falando a mesma coisa. Porra, não teve isonomia. E não tem. E para mim, independente de quem seja campeão, é um campeão contestado. Bom, essa é a minha opinião. A mesma coisa é em relação ao rebaixamento. Ou seja, para mim, toda a classificação de 2024 é contestada. Minha opinião. Beleza? Então vamos lá para a gente falar dos meus palpites e as minhas análises sobre esses 10 jogos que teremos nessa 37ª rodada. Bom, vamos aqui só para lembrar rapidinho quem disputa o quê, tá? Vamos lá. Título. Quem disputa é Botafogo e Palmeiras, tá? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo já estão na Libertadores na fase de grupos. Para a Libertadores só restam 2 vagas, que é da pré-Libertadores, que brigam neste momento Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Vitória. Tem 4 times brigando por 2 vagas na pré-Libertadores. Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Vitória. É isso mesmo, e Vitória. Nesse momento, quem está na Sul-Americana é Cruzeiro, Vitória, Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. Não, é Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Na Sul-Americana, nesse momento, Cruzeiro, Vitória, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. São esses 6 que estão na Sul-Americana. Quem ainda briga pela Sul-Americana? Bom, ainda briga pela Sul-Americana, ainda pode brigar pela Sul-Americana. O Bragantino, Criciúma, Fluminense, Juventude, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Grêmio, todos esses times estão brigando ainda pela Sul-Americana. E boa parte desses times estão brigando contra o rebaixamento. Bom, do Vasco da Gama para cima, não tem mais perigo de rebaixamento. Vasco, Grêmio, Vitória, Cruzeiro. Ou seja, do 12º colocado para cima, do Vasco da Gama para cima, ninguém briga mais pelo rebaixamento. Quem é que está brigando pelo rebaixamento nesse momento? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino. 6 times brigam contra o rebaixamento. Repetindo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino. E teremos confrontos entre times dessa briga contra o rebaixamento. Então vamos lá agora para as partidas. Bom, na terça-feira, dia 3, teremos um jogo. É um confronto direto para pré-Libertadores. Quem vencer
já garante a vaga. Quem vencer entre Corinthians e Bahia garante, porque quem venceu vai a 53 pontos. Vai a 53 pontos. E aí, quer dizer, garante. Não, deixa eu ver. Se o Bahia vencer, garante. Que vai a 53. Não, ainda falta. Ainda falta porque o Bahia pode perder, né? Mas aí vai ficar. O Bahia fica com 15 vitórias. E se o Corinthians perder, só pode chegar a 14. Então o Corinthians não pega mais. E o Cruzeiro pode chegar a 55 pontos. Pode passar o Bahia, se ganhar as duas últimas. Mas o Corinthians não pega. E o Vitória não pega. Ou seja, se o Bahia ganhar, o Bahia vai a 53 pontos e se classifica. Porque o Corinthians pode chegar a 53, mas não passa. O Cruzeiro pode passar. Mas o Vitória só vai conseguir chegar a 51. Então não passa o Bahia. Então, se o Bahia vencer, o Bahia já está na pré-Libertadores. Se o Corinthians vencer ainda não. Por quê? O Corinthians chega a 53 pontos. O Cruzeiro pode chegar a 55. Não. Se o Corinthians ganhar, chega a 53. Mas se o Corinthians perder a última partida e o Bahia ganhar, o Bahia fica com 53 igual o Corinthians, mas passa no número de gols. E o Cruzeiro ganhando as duas pode chegar a 55. Ou seja, nesse confronto Bahia e Corinthians, aqui pelos meus cálculos rápidos, apenas o Bahia, se vencer, já sacramenta sua classificação. O Corinthians não basta só vencer, vai ter que ter uma junção de resultados. Mas aí vai deixar muito bem caminhado, né? Vai deixar muito bem caminhado que aí na próxima partida o Corinthians depende apenas de um empate. Então, Corinthians e Bahia briga por pré-Libertadores. Corinthians e Bahia. Cara, eu não vou ficar em cima do muro, não. Pelo que o Corinthians vem jogando e pelo que o Bahia vem jogando, o meu palpite é vitória do Corinthians. Então, Corinthians e Bahia, para mim, vitória do Corinthians. Tá? Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Bom, Vasco da Gama, por incrível que pareça, não corre risco nenhum de rebaixamento. Por incrível que pareça, o time não está jogando nada, não joga nada. Então o Vasco da Gama já está livre. O Vasco da Gama vai querer se garantir ali na Sul-Americana, é o que dá. E lamba os beiços. Mas o Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro corre risco de rebaixamento. O Atlético Mineiro corre risco de rebaixamento. Vamos lá. O Atlético Mineiro tem 44 pontos. O Criciúma pode chegar aos mesmos 44 pontos. Só que o Atlético Mineiro tem 10 vitórias. O Criciúma pode chegar a 11. Então, se o Atlético Mineiro perder as duas últimas, o Atlético Mineiro pode ser rebaixado. O Atlético Mineiro pode ser rebaixado. Então, matematicamente, o Atlético Mineiro ainda não está livre. E o Atlético Mineiro vem de uma situação desesperadora, né? O Atlético Mineiro chegou a duas finais, perdeu as duas. O Atlético Mineiro, com os resultados da última rodada, ficou fora da Libertadores do ano que vem. E o Atlético Mineiro corre o risco de ficar fora da Sul-Americana. Ou seja, você imagina, um time que chegou a duas finais, Copa do Brasil e Libertadores, em 2025 pode estar fora até da Sul-Americana ainda. Olha a situação. Cara, eu acho que o Atlético Mineiro vai... Eu não sei se vai conseguir juntar os cacos. Sinceramente, eu não sei se o Atlético Mineiro vai conseguir juntar os cacos. Né? Não sei. Cara, mas o time do Vasco não joga nada, cara. O time do Vasco não joga nada. Olha, isso tem cara de ser um jogo ruim a dar com pau. Cara, mas apesar de tudo, o time do Atlético Mineiro tem uma qualidade maior. Eu vou de empate ou galo. Apesar que o Vasco já está mais solto, né? O Vasco não tem perigo de rebaixamento. Né? E para a Sul-Americana, pro Vasco, sinceramente, tanto faz, tanto fez. Pelo menos o Vasco era não cair.
Mais um ano briga contra o rebaixamento. Né? Os torcedores do Vasco estão desesperados. Flamengo, Fluminense e Botafogo campeão da Libertadores nessa sequência. E o Vasco nada. Então o Vasco tá desesperado. Cara, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Cara, eu acho que o Atlético Mineiro vai se enrolar. Eu vou mudar minha opinião. Para mim, o da Vasco dá empate. Para mim, dá Vasco ou empate. O empate já salva o Atlético Mineiro do rebaixamento. Então, para mim, dá Vasco ou empate. Aí na quarta-feira, terça-feira tem um jogo. Quarta-feira teremos 7. Primeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Aí também Vitória e Grêmio. Bom, 2 times livres do rebaixamento. 2 times tranquilos. O Vitória ainda tem o objetivo de Libertadores, de pré-Libertadores. E o Grêmio, não. O Grêmio é sul-americana. Né? Mas o ano dos dois já acabou. O que vier para os dois é lucro. Para o Grêmio, eu acho que vai pegar a sul-americana. O Vitória tem uma possibilidade mínima de Libertadores, mas tem. Acho que não vai conseguir o Vitória, é minha opinião. Né? Mas pode acontecer. Pode acontecer do Bahia perder as 2, Cruzeiro perder as 2 e o Vitória ganhar as 2. Vitória e Grêmio. Disputa ali por posição de sul-americana e na tabela do campeonato. Cara, para mim dá vitória ou empate. Para mim dá vitória ou empate. Para mim o Vitória não perde pro Grêmio em casa. Para mim dá vitória ou empate. O Vitória deve ter um grande desfalque, que é o Mateuzinho, mas ganhou a última partida sem o Mateuzinho. O Mateuzinho se machucou no início. Mas para mim dá vitória ou empate. Aí vamos pro Criciúma e Grêmio. Criciúma e Flamengo. Bom, o Flamengo acho que vai jogar sério. Acho que o Felipe Luiz não quer abandonar o campeonato. Acho que o Felipe Luiz pensa, né, em terminar, sei lá, na terceira colocação, na segunda colocação, quem sabe, né? Ser o vice-campeão, ser importante para o currículo do Felipe Luiz, que é um treinador novo. E o Felipe Luiz também está fazendo alguns testes, principalmente para ele, né? De elenco, né? O que vai acontecer em 2025. Todo mundo espera que o Felipe Luiz continue. Mas o Flamengo, o que o Flamengo almeja é a melhor colocação. Até o Dindim. O Criciúma não. O Criciúma briga contra o rebaixamento. E aí, a gente vai aqui olhar, o Criciúma teve uma chance contra o Corinthians em casa. Estava ganhando de 2-0 e tomou uma virada. A situação do Criciúma ficou muito complicada. O Criciúma poderia estar fora da zona do rebaixamento, né? Nesse momento. Cara, Criciúma e Flamengo. Vai ser um jogo complicado, não vai ser um jogo fácil, não. Mas o Criciúma não pode empatar. O Criciúma não pode empatar. Deixa eu ver aqui. Rapaz, é só porque eu tô gravando, né, rapaz? Só no horário que eu tô gravando. Que beleza, que beleza. Que beleza. E minha mulher tá rindo lá embaixo. Tô escutando tu rir aí embaixo. Eita que eu pariu. Mas vamos assim mesmo. Vamos com o cachorro latindo e com tudo. Bom, e piorou, né? Parece que eu falei, ele escutou e lá aquilo mais alto. Vamos lá, Criciúma e Flamengo. Cara, Criciúma e Flamengo. O Criciúma vai ter que se abrir para tentar ganhar. Não basta empatar. Eu acho que é da Flamengo. Criciúma e Flamengo. O Flamengo jogando sério, né? O Flamengo com os principais jogadores. Flamengo, mesmo que não vá com o time todo titular, mas com os principais, para mim dá Flamengo. Criciúma e Flamengo, vitória do Flamengo. Flamengo não vai entregar o jogo igual muitos torcedores querem, né? Muitos torcedores do Flamengo querem que o Flamengo entregue o jogo para rebaixar o Fluminense. Acho que isso não vai acontecer. Para mim, o Flamengo ganha do Criciúma. Bom, vamos ver se os cachorros agora dão um tempo, né?
São Paulo e Juventude. Juventude brigando contra o rebaixamento. O São Paulo já classificado para a fase de grupos. O São Paulo pode terminar numa quarta colocação, porque pode chegar a 65 pontos do São Paulo. Mas para o São Paulo chegar a 65 pontos, o Internacional tem que perder as duas e o Fortaleza perder as duas. Teremos um confronto entre Internacional e Fortaleza, né? Mas eu acho a probabilidade do São Paulo terminar na quarta colocação muito pequena. Até na quinta colocação muito pequena. E o São Paulo não pode ser pego pelo sétimo colocado. Então, o São Paulo, vamos ser bem sinceros, está em ritmo de férias, né? São Paulo tem ritmo de férias. E o Juventude está aqui com 42 pontos brigando contra o rebaixamento. Está a 4 do Criciúma. Dependendo do que aconteça, principalmente se Criciúma e Bragantino não vencer, né? Criciúma e Bragantino não vencer, o Juventude está salvo. Acho pouco provável a Juventude cair. Mas São Paulo e Juventude. Eu acho que é o último jogo do São Paulo em casa. E o São Paulo teve aí uma derrota fora de casa para o Grêmio. Acho que o São Paulo não vai querer terminar o ano, né? Perdendo. O último jogo do São Paulo é fora de casa contra o Botafogo. Cara, acho que o São Paulo vence esse jogo contra o Juventude. Então, Juventude, São Paulo e Juventude, eu vou de São Paulo. Atlético Goianiense e Fortaleza. Atlético Goianiense já rebaixado e o Fortaleza brigando ali por posição. Tá brigando ali, a briga é para ficar em terceiro, quarto ou quinto. Essa é a briga do Fortaleza, né? A briga do Fortaleza com o Flamengo Internacional. Chance de título acabou na última rodada. Acho muito pouco provável o São Paulo pegar o Fortaleza, mas então acho que a briga é Flamengo Internacional e Fortaleza para quem vai ficar em terceiro, quarto e quinto. Bom, vitória do Fortaleza. Mesmo jogando fora de casa, para mim o Fortaleza vence o Atlético Goianiense. Internacional e Botafogo. Esse jogo pode valer o título para o Botafogo, né? E esse jogo vale posição para o Internacional. Esse jogo Internacional e Botafogo, se o Campeonato Brasileiro tivesse isonomia, esse jogo seria a final. Porque o time do Internacional é melhor do que o do Palmeiras. O time do Internacional hoje é melhor do que o do Palmeiras. O título poderia estar sendo decidido nesse jogo. Eu tenho certeza que a torcida do Inter vai estar angustiada, vai ficar angustiada. Magalhães, tudo bem, mas o Internacional no último jogo perdeu para o Flamengo. Beleza. Mas poderia estar na briga. Essa diferença de 3 pontos poderia ser para o Internacional, não para o Palmeiras. Então, vou repetir. Para mim, o campeonato não teve isonomia nenhuma. Então, todos os resultados desse campeonato, na minha opinião, são contestados. Inclusive quem for campeão. Então, nesse momento, o Internacional briga apenas por posição. Você vai terminar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta colocação. E o Botafogo briga pelo título. Ponto. Se o Botafogo ganhar, provavelmente é o campeão, né? Se o Botafogo ganhar, deixa eu ver aqui. Se o Botafogo ganhar, fica com 76 pontos, né? Com 22 vitórias. E aí não pode ser campeão, porque se o Botafogo ganhar, vai a 76 pontos, fica com 22 vitórias. Se o Palmeiras ganhar as duas, fica com 76 pontos, com 23 vitórias. Então, o Botafogo na última rodada não pode perder. Então, o Botafogo em casa contra o São Paulo não pode perder. O Botafogo pode ser campeão, ele ganhando e o Palmeiras não ganhando. Se o Botafogo ganhar e o Palmeiras empatar, o Botafogo é campeão. Acabou o campeonato. Mas para ter título nesta penúltima rodada, o Botafogo tem que ganhar e o Palmeiras não ganhar. Caso o Botafogo perca e o Palmeiras vença, ficam os dois empatados com 73 pontos. Só que o Palmeiras passa à frente do Botafogo
Porque o Palmeiras vai ficar com 73 pontos e 22 vitórias. E o Botafogo com 21 vitórias. Ou seja, na última rodada, o Palmeiras termina na frente. Não é isso? É. Se o Palmeiras ganhar, vai a 73. Se o Botafogo perder, fica com 73. Só que o Palmeiras vai ficar com 22 vitórias. O Palmeiras retoma a liderança. Então, retoma a liderança. Para o Internacional, é a briga ali por posição, né? Com Flamengo e Fortaleza. Cara, o time do Internacional perdeu para o Flamengo, né? A gente, vamos ser sinceros, o time do Flamengo não deve nada ao Internacional e não deve nada ao Botafogo. O Flamengo do Tite, sim, era mais fraco que os dois. O time do Felipe Luiz não é mais fraco que o Internacional e o Botafogo, não. O Flamengo é outro time que poderia estar brigando pelo título, né? Se não fosse um erro da diretoria. Cara, eu acho que o Internacional vai à Vera. O Internacional vai jogar sério. Sério. O momento é do Botafogo, né? O momento é do Botafogo. Cara, mas eu vou ser bem sincero, irmão. Diante do fato do Botafogo ter sido campeão da Libertadores, obviamente, curtiu tudo que tinha que curtir mesmo. Óbvio que hoje é segunda-feira ou amanhã na terça-feira já vão começar a focar no Campeonato Brasileiro, estão mais leves, que já ganharam o título. Querem ganhar o Campeonato Brasileiro também para terminar o ano com 2 títulos. Seria esplêndido, né? Para o Botafogo, o maior ano do Botafogo. Nada igual os torcedores do Botafogo falando que 2024 este Botafogo vai ser comparado ao Santos de Pelé. Para. Sem viajar. Sem viajar. Vamos trazer para cá. O Botafogo ganhando o Campeonato Brasileiro vai ser lembrado sempre. Mas teve times há pouco tempo que fizeram melhor. Então, vou dar um exemplo. O Cruzeiro, há poucos anos atrás, fez melhor. Então, menos. Tá? Sei que estou empolgado, mas menos. Vamos lá. Eu não vou nem dizer o arquirrival aqui do Rio de Janeiro que vão ficar puto. Tá? Então, menos. Cara, Internacional e Botafogo. Internacional e Botafogo. Cara, a torcida do Internacional é muito colada com o arquirrival do Flamengo, cara. É muito colada. Eu acho que a torcida do Internacional vai ao estádio. Cara, essa é a minha opinião. Eu acho que o Botafogo não vence o Internacional, não. Para mim, dá Inter ou empate. Para mim, dá Internacional ou empate. É por isso que eu acho que o campeonato não acabou. Quando a torcida do Palmeiras disse que o campeonato tinha acabado, que o Botafogo já era campeão, eu fui contra. Não é. Para mim, o Botafogo não ganha do Internacional lá. Para mim, dá empate ou Inter. Diante também do cenário, tá? O Botafogo vem de uma conquista. Tá empolgado? Tá. Mas vem de uma conquista. Bom, então, Internacional e Botafogo, para mim, dá empate ou Inter. Também na quarta-feira, no mesmo horário, Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras está disputando o título. Cara, é um jogo complicado também. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro brigando por pré-Libertadores, quase que perde para o Bragantino Cruzeiro, e o Palmeiras pelo título. O Palmeiras tem que entender que não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Se ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras vai para a última rodada com chance de ser campeão, pô. Lógico, fica mais difícil que o Botafogo vai jogar em casa. Mas o Palmeiras também vai jogar em casa. Tudo pode acontecer. Cara, Cruzeiro e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai no kamikaze. Acho que o Palmeiras vai no kamikaze perante o Cruzeiro. Para mim, dá Palmeiras ou empate. Eu acho que o Cruzeiro deu uma queda muito grande não ganhando a Sul-Americana. Para mim, Cruzeiro e Palmeiras dá Palmeiras ou empate. E aí, se der Palmeiras ou empate, se o Botafogo ganhar, acabou. Né? Se o Palmeiras ganhar, acabou.
Se o Botafogo ganhar e o Palmeiras empatar, acabou. Se os dois vencerem, não. Né? Se o Botafogo vencer e o Palmeiras vencer, ainda tem jogo. Se o Palmeiras vencer e o Botafogo perder, o Palmeiras retoma a liderança. Né? E aí vai ter que joga em casa, né? Pelo título. Né? É impossível? Não. Não é impossível. Porque o Palmeiras joga contra o Fluminense em casa, a última rodada. Então, pode acontecer, não é improvável o Internacional ganhar do Botafogo, não, irmão. Não é improvável, não. Tô avisando. Depois, e eu não tô secando, não. Eu tô sendo realista. Né? Vou até conferir de novo aqui. Tá conferido. Se o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras chega a 73 pontos e fica com 22 vitórias. Passa o Botafogo. Fui só dar uma conferida aqui. Então, Cruzeiro e Palmeiras, para mim, dá empate ou Palmeiras. Aí na quinta-feira temos 2 jogos. E 2 jogos de times que estão brigando contra o rebaixamento. Na verdade, tem 4 times aqui, só que um já está rebaixado, que é o Cuiabá. O primeiro jogo é o Fluminense e Cuiabá. O Fluminense brigando contra o rebaixamento. Fluminense e Cuiabá. Para mim, da Fluminense. Não vou nem esticar muito. Por mim, Fluminense e Cuiabá, da Fluminense. E na quinta-feira, no mesmo horário, né, teremos Atlético Paranaense e Bragantino, porque Atlético Paranaense e Bragantino estão brigando diretamente com o Fluminense. Então, Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense empatou com o Fluminense na última rodada e o Bragantino empatou em casa com o Cruzeiro na última rodada. Essa rodada, esses 2 jogos, se o Bragantino ganhar, vai a 41. E aí vai ter que ficar contando com um tropeço do Fluminense para, de repente, sair da zona de rebaixamento. Só que eu acho que vai dar o seguinte: o Fluminense vai ganhar, vai a 43, rebaixa o Criciúma. Rebaixa o Criciúma. Vai a 43, rebaixa o Criciúma. Então, se o Criciúma perder para o Fluminense, está rebaixado. Porque vai ficar com 38, o Fluminense vai a 43, o Juventude já tem 42. Então não pega o Juventude. Então, se o Fluminense ganhar do Criciúma, o Criciúma já está rebaixado. Se o Bragantino ganhar do Atlético Paranaense, o Bragantino vai a 41. O Fluminense fica com 43, o Atlético Paranaense com 42, ou seja, o Bragantino ainda fica na briga. Agora, se o Atlético Paranaense ganhar do Bragantino, o Bragantino vai ter que torcer para o Fluminense perder. Fluminense perder para poder ter chance. Ou seja, nós teremos nesta rodada a possibilidade de ficar definido os 4 rebaixados. 2 já tem, que é Atlético Goianiense e Cuiabá. Então, para mim, Fluminense vence Cuiabá. E aí o Fluminense, na minha opinião, se livra, né? Pelos cálculos ali, principalmente dependendo do que aconteça com o Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense e Bragantino. Cara, o Atlético Paranaense, na minha opinião, não está jogando nada e o Bragantino também não. Jogo de desesperado, mas o Atlético Paranaense pode contar com empate. O Atlético Paranaense não tem que pensar em jogar bonito, o Atlético Paranaense tem que pensar em não cair. A situação do Atlético Paranaense é essa, é pensar em não cair. O trabalho do Lúcio está começando a render alguns frutos, mas mesmo assim, em 11 jogos só ganhou 3. O último jogo acabou empatando em casa e jogando mal. Né? Então, Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense e Bragantino eu vou de empate ou furacão. Atlético Paranaense e Bragantino, eu vou de empate ou furacão. E aí, para terminar, a minha opinião, acho que nessa rodada, Criciúma e Bragantino serão rebaixados. Criciúma e Bragantino serão rebaixados e o Fluminense e Atlético Paranaense livres desse problema. E aí vão para a última rodada para ver se conseguem pelo menos uma Sul-Americana. Então tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!